Boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar aqui uma mesma aula que foi dada para o pessoal do PMA, que me convidou para fazer uma explanação sobre o acusativo. E aí eu tive uma ideia de apresentar isso de uma forma diferente daquela usual, com aqueles termos gramaticais, objeto direto e direção ou substituição, uma coisa desse tipo. Então, é a abordagem a partir da Vortordo, né, que é a ordem das palavras. Então, vamos a ele. Esse primeiro exemplo aqui eu coloco Pluto estas hundo. Pluto estas hundo. E a segunda oração tem hundo estas Pluto. Pluto estas hundo e hundo estas Pluto, elas significam exatamente a mesma coisa, que Pluto é um cachorro. Apesar da ordem das palavras, a ordem dos termos estar trocado, certo? O que é que a gente aprende em Esperanto? Que a ordem das palavras na oração, ela é livre em Esperanto, certo? Na verdade, não é a ordem das palavras, é a ordem dos sintagmas, dos termos que têm sentido, os elementos da oração que fazem sentido eles unidos. Porque, por exemplo, o artigo o, o, o homem, por exemplo, esse o é uma palavra, homem é outra palavra. E você não pode falar homem ou, né? Assim como você não pode dizer assim, la runda, você fala rundo lá, né? Porque la runda compõe um conjunto de entendimento. Esse conjunto de entendimento essa parte da oração que é conhecida como sintagma. E ela que pode variar dentro da oração. Essa variação se dá como? Olha o exemplo aí. Pluto estas rundo, Pluto rundo estas Pluto, ou estas Pluto rundo. Todas essas orações significam a mesma coisa, elas são esperantas, elas são boas e gramaticalmente, e todas elas, como eu disse, significam a mesma coisa, que Pluto é um cachorro. Essa possibilidade de variação, de botar uma coisa antes da outra, ela tem duas vantagens. Tem uma vantagem para quem é de outra língua e que está acostumado a utilizar os termos diferentes do que nós aqui, por exemplo, no Brasil usamos, né? Se a pessoa tem, por exemplo, em vez de dizer assim, ele tem um livro, ele fala assim, um livro ele tem. Na língua dele, ele bota o objeto primeiro. Então, em Esperanto, ele pode falar isso. Libron, lihavas, e estará ok, estará bem, tá certo? Como eu disse, todas essas quatro orações significam a mesma coisa. Mas a segunda vantagem, além dessa que eu falei aqui, é o seguinte: elas significam a mesma coisa, nenhuma delas está dizendo que Pluto não é um cachorro. No entanto, você está dando ênfase a uma dessas partes, aquela que você põe em destaque, certo? Então, quando você diz assim, rundo estas Pluto, um cachorro é Pluto, você está dando relevo ao fato de ele ser um cachorro, certo? Então, essa possibilidade também gera efeito estilístico, tá certo? Em algumas línguas, por exemplo, essa última oração aqui, ó, estas plutorundo, significaria uma pergunta em vez de uma afirmação. E em Esperanto não é assim. Esperanto, ela significa a mesma coisa e todas elas são boas, tá certo? Então, aqui a gente vai ver agora uma, um, um assunto que é chamado de rolvorteto, por um gramático do Esperanto que é bastante conceituado, Bertilo Vinergan, né? E esse Bertilo é autor de uma gramática do Esperanto muito boa, e ele cunhou esse termo. Esse termo rolvorteto significa uma palavrinha vorteto que ela dá o rolo, o papel desempenhado por alguém dentro da oração. O que é essa rolo vorteto? Por exemplo, quando eu digo me iras com Maria, eu estou dizendo que eu vou, quem vai? Eu vou e eu estou indo com Maria. Isso aí está bem claro, né? Agora, quando eu digo Maria iras
Con me, aí agora, olha, essas duas orações não significam a mesma coisa, não é? Aqui quem está indo sou eu e aqui quem está indo é Maria. Quem é que diz o papel de Maria e o meu papel nessa oração aqui? Quem está dizendo é essa palavrinha kun, que ele chama de rolo vorteto, a palavrinha que diz qual é o papel que essa palavra que vem em seguida, certo? Está desempenhando na oração. Então, Maria, nessa primeira oração, ela está desempenhando o papel de companhia de mim, que eu vou com Maria. E eu, na segunda oração, Maria iras con me, esse eu aqui é que está sendo companhia de Maria, porque ele está acompanhado do con, tá certo? Então, a partir daí, a gente pode ter me iras com Maria, Maria iras com me, ou então com Maria iras me. Essa com Maria iras me significa exatamente a mesma coisa do me iras com Maria, essa primeira. A primeira e a terceira são idênticas. Porque como esse com aí, esse rolo vorteto marca qual é o papel desse Maria na oração, que ele está sendo apenas a companhia do sujeito, ele pode ficar em qualquer lugar da oração que não vai ter problema de entendimento. Então, eu posso dizer me iras com Maria, ou então com Maria me iras, ou então com Maria iras me, ou me com Maria iras. Não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque nós resolvemos a questão mais importante da oração. É saber quem é que desempenha a ação principal. Quem é que é dono do verbo? Esse verbo ir aqui, quem é que é o dono desse verbo, que a gente chama de sujeito, né? É quem está desacompanhado, certo? É quem está desacompanhado. Então, ó, me iras com Maria, Maria não é quem vai, porque né, a dona do verbo não é ela, não é dela que se trata essa oração aqui, mas sim de mim, que eu que vou. Por quê? Porque ela está acompanhada de uma palavrinha antes dela, que diz o papel dela naquela oração. Tá legal? Então, quais são essas que a gente chama de preposição, né? Preposição. Pré é antes, posição de posto. Ele é posto antes da palavra. Então, eu digo assim, en dentro da caixa. Esse dentro está antes de caixa, é uma preposição, ele está dizendo o que é que ele na caixa, vamos usar a palavra em dentro, não, em. Na caixa, esse em a caixa, ele está antes da caixa, é uma preposição, para dizer qual é o papel dela. Essas palavrinhas, essas rolo, vorteto, elas são invariáveis, certo? Ou seja, elas não têm singular e plural, como knabo, knaboi, ou então feminino, knabo, knabino. Ela não tem essa variação, nem de tempo, nem de nada. Você apenas decora a preposição, né, arul vorteto, al, antal, diante, apud, ao lado, che, perto, de proveniência, da, de quantidade, e assim por diante. Essas preposições, no Esperanto, elas têm uma grande vantagem, porque elas têm um sentido definido. Então, inter é entre uma coisa e outra. Ela não significa outra coisa. Dum é ao longo de, durante, certo? Enquanto. Então, elas, por terem o sentido claro, a gente sempre sabe como utilizar. O aprendizado de preposição, do uso de preposição, quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira, é um negócio bastante complicado, porque você tem que saber qual é a preposição que aquela língua utiliza naquela oração. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente fala assim, eu sonho em viajar. Sonhar em viajar. A gente fala sonhar em, certo? Eu sonho em viajar. Em espanhol, você não fala eu sonho em viajar. Ele fala assim, sonho com viajar. Eu sonho com viajar. Tá vendo? É diferente. A preposição que ele usou não foi o em, foi o com. O que é que diz qual é que você deve usar? Nas línguas nacionais,
é um caos, é apenas o costume, não tem sentido algum. Você apenas decora que quando você fala sonhar em viajar, você usa em e não sobre, nem entre, nem para. Tá entendendo? Nada disso. É apenas o uso que faz. Não tem sentido algum. Mas em Esperanto, não. Todas elas têm um sentido exato. Então, por exemplo, a preposição pri significa a respeito de, certo? Então, você pode dizer assim, ó, mi revas pri voyaggio, mi sonjas pri voyaggio. Eu sonho, ou então eu tenho um sonho acordado, revas, sobre uma viagem, a respeito de uma viagem, certo? Sonhar, eu sonhei com você. Você fala assim, me sondes privi. Eu sonhei sobre você, que é a respeito de. Então, essas preposições, o que a gente tem que fazer? Decorar, certo? Não são somente essas 18 aqui, tem umas poucas mais, umas 20 e poucas, e a gente só tem que decorar qual é o sentido delas. Não tem muito o que fazer. Então, vou dar alguns exemplos de uso de preposição. La homo parolas pri la tempo. Pri la tempo, parolas la homo. Tá vendo aqui? Essas duas primeiras orações significam a mesma coisa. Por quê? Porque o pri a respeito de, sobre o tempo, está dizendo o que é que tempo faz aqui. Então, a gente fica sabendo quem é o sujeito desse verbo falar. Quem é que fala? É o homem. O homem fala sobre o tempo. O homem fala sobre o tempo. Sobre o tempo fala o homem. Agora, se eu disser Prila homo parulas la tempo, aí eu estou dizendo que quem é que fala não é o homo, porque o homo está acompanhado. Tem que ser alguém desacompanhado, que é esse aqui, ó, la tempo. Tá certo? Então, é o tempo que fala sobre o homem. Os tempos falam sobre os homens. Alguma coisa assim. O tempo está falando sobre o homem. Tá certo? Então, o importante é a gente saber quem é o sujeito. Por exemplo, mi venos al Pariso, certo? Eu irei a Paris. Eu posso dizer também Pariso venos al mi. Quem é que virá? É eu ou Paris? Paris que está desacompanhado. Eu estou aqui, ó, acompanhado da preposiçãozinha al, que significa em direção a. Paris virá em minha direção. Paris virá para mim. E é o que diz a segunda oração, tá? Olha a outra. Mi nascides en la unua de maio, certo? Eu nasci no 1º de maio. Em o 1º de maio. Se não tivesse o en aqui, mi nascides la unua de maio, se eu dissesse assim, eu nasci 28 de setembro. Se eu dissesse, mi nascides do decoca de setembro. Se eu dissesse assim, eu ia perguntar, quem foi que nasceu? Foi o dia, o 1º de maio aqui, ou 28 de setembro, ou eu que nasceu? Como é que você sabe quem nasceu? Se estão todos os dois desacompanhados. Então, para você saber quem é que nasceu, tem que ter alguém desacompanhado, que é o eu aqui, ó, mi, e esse lá unua de maio está acompanhado da preposiçãozinha do rolo vorteto en. Eu nasci em na lua de maio. Pronto, dentro do dia 1º de maio, certo? Aí a gente já sabe que esse lá unua de maio não é o sujeito da oração. Ele é ele tem aqui uma ideia de espaço contido, de continente. Então, eu nasci em la lua de maio, nascides mi. Pronto, significa a mesma coisa. Quem é que nasceu? Eu, porque está desacompanhado aqui no final. E en la lua de maio, por que não é o sujeito? Porque está acompanhado da preposição en. Então, isso é o tempo todo assim, acompanhado e desacompanhado. Se está acompanhado da preposição, ele não pode ser sujeito. E o importante é a gente saber quem é o sujeito. Iela dec do arroro o casos la tagmandio. O que é que acontecerá? O que é que ocorrerá? É a 12ª hora que ocorrerá? Ou é o almoço? O almoço ocorrerá. Por que é o almoço? Porque ele está no final? Ou porque ele está no início? Não, porque ele está desacompanhado. E às 2 horas, esse às 2 horas, às 12 horas, 12 horas. Esse às 12 horas está acompanhado da preposição ie. Essa preposição ie é utilizada nesse sentido, igual aquele a da gente do português. Eu cheguei
ao limite, a 1 hora, aos 23 de dezembro. Esse a para medidas, a gente utiliza o ie. Dum sextago e laboris dio. Quem trabalhou? 6 dias trabalharam ou Deus trabalhou? Deus trabalhou. Por quê? Porque os 6 dias está acompanhado do rolo vorteto dum. La dua coristo restis ie granda distanzo. Quem ficou? Uma grande distância ficou ou o segundo corredor ficou? Olha, por que é que grande distância não é quem ficou? Porque tem um ie aqui. Há uma grande distância. Grande distância significa uma grande distância, né? O segundo corredor ficou a, que é esse ie aqui, a uma grande distância, certo? Para trás, Malantaue. Então, esse ladua curisto, que está desacompanhado de qualquer preposição, ele é o sujeito, foi ele que ficou. La arbo crescis ie decmetri. A árvore cresceu por 10 metros. Cresceu 10 metros. Se fosse somente la arbo crescis decmetri, sem o ie, quem que cresceu? 10 metros cresceram ou a árvore cresceu? Não saberíamos, porque os dois estão desacompanhados. Então, um deles tem que estar acompanhado para a gente saber qual é o papel dele, que não é o sujeito. Então, quando você acompanha o decmetro do ie, a árvore vira o sujeito, fica a árvore cresceu uns 10 metros. Por 10 metros, cresceu 10 metros. A Torre Eiffel, la Tour Eiffel, altas e 300 metros. A mesma coisa, é alto por 300 metros. Tem uma altura, altas, tem altura de 300 metros. A gente usa a preposição de, tem altura de. Aqui a gente fala aqui, ó, tem altura e 300 metros, certo? Quem é que é alto? A Torre Eiffel. Os 300 metros é o que? O ie. Esse ie está dizendo o que é que ele faz nessa oração aí. Ele é um complemento aqui. Muito bem, beleza? Então, ok, esses verbos que vocês viram aí, todos eles ficaram claros, quem é que é o sujeito, com essa preposiçãozinha, certo? Agora vamos ver aqui um outro exemplo de oração. Paulo havas hundo. Hundo havas Paulo. Nessas duas orações, todos os dois elementos ao lado do verbo havas estão desacompanhados, Paulo e hundo. Quem é que é o sujeito desses dois? Não existe sujeito aí. Essa oração, ela não existe em Esperanto. Paulo havas hundo e hundo havas Paulo, todas duas são mal Esperanto, tá certo? Porque a gente não sabe quem é que é o sujeito. Se tivesse uma preposição aqui, Paulo havas na, alguma coisa assim, hundo, uma preposição que significasse o que é, a gente ia saber. Quem tiver desacompanhado é o sujeito. Mas nesse caso aqui, não está desacompanhado. Mas é por que ele está desacompanhado? Porque este verbo havas, ele tem uma ideia de um objeto. Quem tem alguma coisa. Alguém tem alguma coisa. Existe um objeto desse verbo. Ele tem intrinsecamente essa ideia. E como é que a gente mostra isso em Esperanto? A gente pega e acrescenta um N, certo? Que é como se fosse o papel daquela preposiçãozinha, um N, para o objeto desse verbo, para dizer quem é que é o sujeito. O sujeito é quem está desacompanhado desse N. Quem está no nominativo, que a gente chama de nominativo, que é ele terminado em Ozinho normal. E quem recebe essa marca, esse N, a gente diz que está no caso acusativo, certo? A gente está acusando Paulo, não, está acusando quem é que é o objeto desse verbo, tá certo? O objeto do verbo ter é este hundon. Então, eu posso dizer hundon havas Paulo e vai ficar ok. Quem é que é o sujeito? Quem está desacompanhado no nominativo é Paulo, certo?
Então, Hundon havas Paulo significa que Paulo tem um cachorro, da mesma forma de Paulo havas Hundon. Daí que você pode falar Paulo havas Hundon, Hundon havas Paulo, Paulo Hundon havas, havas Hundon Paulo, e todas elas significarão a mesma coisa. Perfeito? Muito bem. Vamos adiante, então. Mi vidas ion, mi trincas ion, mi mandias ion. O que é que significa isso? Nesse momento aqui, quando eu estou dando aula, eu pego e faço uma interaçãozinha para as pessoas praticarem. Mas o que eu digo é o seguinte: estes verbos, uma grande parte dos verbos, tem essa ideia do havas, de possedas, certo? Assim, me vidas, eu vejo. Quando eu vejo. Se eu disser eu vejo, você vai dizer assim: você vê o quê? Se eu disser eu estou bebendo, bebendo o quê? Me manjas, você come o quê? Me tuchas, eu toco, eu estou tocando, tá entendendo? Todas elas têm um objeto, esse verbo. Eu conheço, você conhece quem? Eu conheço alguém, Miconas Ion. Eu ajudo, você ajuda quem? Eu ajudo fulano, tá entendendo? Então, existem muitos verbos nessa situação de que eles possuem um objeto. É claro isso, e aí quando a gente começa a falar em Esperanto, você vai ver que o tempo todo você vai usar esses verbos. E é bom que vocês treinem usar. Você diz assim, mi prenis libron, mi prenas libron, mi malfermas la libron. Quem abre, abre alguma coisa. Mi vidas la libron, quem vê, vê alguma coisa, la libron. Mi fermas la libron, eu fechei o livro, eu estou fechando o livro. Tá entendendo? Você automatiza isso utilizando esses verbos que têm objeto. E é uma grande parte dos verbos, eles têm esse objeto. A segunda parte aqui agora da nossa aulinha é o seguinte. No Tchê Metodo a gente aprende assim. Al é igual a esse ne do acusativo. O que é que significa isso? Quando eu digo mi venos al Pariso, eu chegarei a Paris, eu irei a Paris, virei a Paris, né? Mi venos al Pariso. Você pode substituir esse al de direção, cadê eu vou botar aqui? Esse al de direção, você pode substituir pelo acusativo. Você pode dizer mi venos Parison. Porque, em tudo quanto é língua, esse acusativo tem um sentido de daqui para lá. Eu vejo alguma coisa, eu conheço alguma coisa, eu estou olhando para alguma coisa. Tem sempre essa ideia de direção daqui para lá, certo? De para onde você vai. O acusativo tem isso. Então, é super lógico que você possa substituir esse a de direção pelo acusativo. Em vez de você dizer mi venos al Pariso, você pode utilizar mi venos Parison, certo? Então, ó, ili iras al la parco. Você pode dizer ili iras la parcon. Aquele probleminha do início de saber quem é o sujeito, continua claro, tá vendo? Se você diz ili iras al la parco, não é o parque que é o sujeito, porque está acompanhado do al. O ili, que está sozinho no nominativo, é que é o sujeito. Aqui é a mesma coisa. O ili está desacompanhado, inclusive do N, ou seja, ele está no nominativo. E la parcon está no acusativo, então ele não é o sujeito. Quem vai são eles. Eles vão para onde a la parcon, ou então la parcon, tá certo? Em direção ao parque. Minas Kids em la Unua de Maio. Aí o que acontece? Essas palavrinhas que têm a ver com tempo, com espaço, com medida, certo? Elas também podem ser substituídas pelo acusativo, em vez de usar a preposição. Eu até lembro que tempo e espaço, matéria, peso, são coisas indefinidas. Não sei, isso é engraçado. A gente não pode, a gente define velocidade, distância sobre tempo. O que é distância? Não sei. Distância é um espaço de quê? Um espaço de distância. Não existe. O que é o tempo? O tempo é o transcorrer de quê? O transcorrer do tempo.
Ele fica girando assim. A gente não sabe como definir nem tempo, nem espaço, nem massa, entendeu? Nem matéria. O que é matéria? Matéria é alguma coisa que ocupa lugar no espaço. O que é espaço? Espaço, tá entendendo? Mas isso é só uma digressãozinha, mas para você ver que aqui, ó, é um tempo. Eu nasci em la lua de maio, não é? Tá dando de tempo. Em vez de en la lua de maio, você pode dizer assim, ó, mi nascides la lua de maio. Tira esse en aqui e bota la lua de maio. Substitui esse en dessa preposição que está indicando o tempo para é, pelo acusativo, tá certo? Então, mi nascides la lua de maio, pronto, ficou tranquilo, completo, tá bom? O maio não recebe a preposição, porque o maio já tem a preposição não, o acusativo, porque o maio já tem o de, esse de aqui é a preposição, a rolo vorteto, que já diz que é o papel de maio, né? O maio está dizendo que esse primeiro aqui, o primeiro não é um primeiro de qualquer um, é um primeiro específico de maio, não é de agosto, nem de outubro, nem um primeiro lugar, nem nada disso. A gente disse que isso é um adjunto adnominal restritivo, é o termo técnico. Ele restringe o sentido de um nome. O nome primeiro aqui, ele está restringindo, ele está dizendo, não é qualquer primeiro, é o primeiro de maio. Ele restringe. A gente faz isso com a preposiçãozinha de. Então, ela de do arroro, o caso ela tagmandio, aquela mesma oração. Como é que a gente faz? A gente pode tirar o ie, e aí diz assim, la de duan horon, o caso la tagmandio. Aqui agora, ó, esse de duan é o adjetivo que tá alterando horon, né? Então, vão todos dois para o acusativo. La de duan horon, o caso la tagmandio, certo? É a mesma coisa do iela de dua horo, o caso la tagmandio. Quem é que vai ocorrer? O almoço. Quando? Às 12 horas, certo? Às 12 horas. Dio labores dum sextagoe. A mesma coisa. Dio labores sextagoe. Tá vendo? É uma duração, é um tempo. Então você faz dio labores sextagoe. Quem trabalhou? Deus. Você pode tanto falar dio labores sextagoe como dum sextagoe. Dá no mesmo. E a ideia é clara. La dua curisto restis e grande distância. Há uma grande distância. Esse há uma grande distância, o ie, você pode tirar e bota tudo no acusativo. La dua curisto restis grandan distantiam, malantaui. Tá certo? Então, esse grandan distantiam está dizendo, dá uma ideia de espaço. É a mesma coisa que eu falei. Tempo, espaço, altura e a medida. La arbo crescis ie decmetroi. Em vez de ie decmetroi, você tira o ie e substitui pelo acusativo. La arbo crescis decmetroen. Metroen, certo? La turo Eiffel altas ie 300 metroi. É alto por 300 metros, tem uma altura de 300 metros. Você tira esse de, que é substituído pelo ie, e fica 300 metroen. La turo Eiffel altas 300 metroen, tá? Agora, olha só que interessante aqui. Esse é o último 28 minutos, esse é o último tópico. Li marchas al sur la monto. Tá vendo? Ele está caminhando para cima do monte. Tá vendo que aqui tem dois rolo vorteta? Ele não está indo para o monte, ele está indo para cima do monte. Ele está lá fazendo uma estradinha para cima do monte. Ele estaria indo para o monte se ele estivesse fora da montanha e estivesse caminhando lá para a montanha, certo? Nesse caso aqui, ele está indo para cima do monte. Então, quando a gente tira esse al para substituir pelo acusativo, fica assim, ó, li marchas sur la montagne. Tá vendo? Soa estranho. Por que soa estranho? Porque a gente sabe que se já tem o sur aqui, que é uma rolo vorteto, a gente já sabe qual é o papel de la monto, não é? Então, esse mar, a gente já sabe quem é que está caminhando. É o li que está desacompanhado do sur la monto. E esse N aqui ainda significa o quê? Esse N significa que ele está marchando, quem marcha, que é o sujeito, em direção ao monte, para sobre o monte, certo? Al sur la monto. É uma ideia de
de direção. Aí, por isso que fica engraçado. Li marcha sur la monton. Em Zamenhof diz, en la mondon venis nova cento. En la mondon venis nova cento. Quem veio, venis, nova cento, que está desacompanhado. Nova cento, venis, en la mondo. Beleza, eu já sei que en la mondo significa dentro do mundo. Eu já sei que o mundo não é que veio. Quem veio foi o novo assento. E por que é que não está somente en la mondo, está en la mondona? Porque ele está dizendo, o novo sentimento veio em direção para dentro do mundo. En la mondon, vem de novo assento. Tá certo? Olha aqui agora. Li marcha sur la monto. Aqui é uma montanha, um campo de esqui. Aqui é a parte de cima, é o topo da montanha. É uma das partes da montanha e daqui ainda tem um restinho lá que sobe mais. Então eu estou dizendo li marcha sur la monto. Quem é que marcha? Quem está desacompanhado. Li, ele. Por que é que não é o monte, a montanha que marcha? Porque ele está acompanhado do sur. Ele está dando a ideia de lugar. Né? Então, ele está caminhando sobre o monte. Ele está sobre o monte lá e está caminhando lá por cima da montanha. Ok, beleza. Agora, observem. Li eniras al en la domo. Tá vendo? Ele entra, ele vai, adentra, para dentro da casa. Certo? Quem vai al. Quem iras al. Certo? En al, de iras al, e assim por diante. Esse ira sempre pede uma ideia de direção, mesmo quando é entra. Aí, quando você fala entra, você fala assim, ele entra al en la domo, certo? Então, se você tirar o al aqui, ele vai ficar assim, lieniras en la domon, lieniras en la domon, tá bom? Olha como é diferente aqui do anterior. Tá vendo? Ele marcha sur la monto. Ele está caminhando em cima do monte, não é para cima do monte. Nesse caso aqui, ele está caminhando para dentro da casa. Então a gente fala assim: mi eniros en la domon, mi eniros en la chambron, mi eniros en la lerneion, e assim por diante. Mi eniros, li eniras en la hotelon. Certo? Porque tudo tem o al que foi engolido aí antes, tá? Agora, o eliras, não, o eliras você não pode botar li eliras la domon, não, porque o acusativo tem essa ideia de em direção para lá, não é de proveniência, certo? Proveniência era um outro caso que era utilizado, o ablativo, que não, graças a Deus não tem marca no Esperanto, a gente só tem o nominativo e acusativo, e já dá muito pano para manga, né? Então, li eliras, ele la domo, você bota o ele mesmo, certo? Ele, que significa de-en, de dentro da casa, ele. O ele substitui o de-en, não pode botar o acusativo aí nesse caso. En la cuireio, li verixas la sucon. Vou botar aqui agora para ver se fica bem claro na cabeça de vocês. Na cozinha, en la cuireio, ele derrama, ele verte Liverixas la sucon, tá vendo? Liverixas la sucon. Quem é que verixas? Li. Ele que é que está desacompanhado. Quem é que verixas? É o cuireio, a cozinha, o suco ou é ele? Quem é que está desacompanhado aqui? É ele, li. O sucon está acompanhado do N, do Nzinho do acusativo, e o cuireio está acompanhado do N, dizendo o que é que ele faz nessa oração. Então, quem está verixando aí, quem está vertendo, ele, li verixas. Ele verixas o que? La sucon. Em que lugar que ele está quando ele está verixando o suco? En la cuireio, dentro da cozinha. Ficou bem claro aí, né? Agora observe, a mesma oração. En la cuireio, li verixas la sucon al en la glaso. Al en la glaso. Tá vendo? Na cozinha, ele está derramando o suco para dentro do copo. Al en la glaso. Tá bom? Então, é por isso que aqui não pode ser en la glaso. Porque en la glaso queria dizer que ele está dentro do copo. Ele está derramando o suco para dentro do copo.
Aí, olha, você pode tirar o al e botar o acusativo. En la cuireio, liveristas la sucon, en la glaçon. Você vai ter que saber o que esse en la glaçon aqui tem ideia de direção. Está substituindo al en la glaço. Beleza? E por último, 35 minutos, ficou um pouco mais longo do que eu imaginava. Labaquisto, o padeiro, coloca metas lapanon, o pão, al en la forno. Tá vendo? O padeiro coloca o pão para dentro do forno. Você pode substituir por labaquisto, metas lapanon, en la fornon. En la fornon, aí você está colocando o quê? O pão em direção ao forno. Se você dissesse que o baquisto metas la panon en la forno, você está querendo matar o padeiro, dizendo que o padeiro está dentro do forno, colocando o pão, tá certo? Ele está fora do forno, ele está colocando para dentro do forno, en la forno, o pão. Poderia ser en la cuireio. En la fornon, en la cuireio. Certo? Então, onde é que o baquisto está? Dentro da cozinha. En la cuireio. O que é que ele está fazendo? Limetas. Ele coloca. Ele coloca o quê? La panon. O pão. Onde? Aonde? Aonde? En la forno. Para dentro do forno. Para dentro do forno. Não é dentro do forno. Para dentro do forno. Tá legal? Essa é a ideia, gente. Espero que fique claro. Qualquer coisa, manda comentário aí ou manda uma mensagem para mim que eu vejo se fica mais claro. Desrevido.